Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Seja Intencional. Eu te garanto que quando sair daqui, alguma coisa vai deixar de ser automática na sua vida e vai passar a ser intencional, agindo de propósito com propósito. Sabe por quê? Porque tem muita coisa na sua vida que você não leva. Essa coisa é que te leva. E particularmente hoje, eu estou gravando esse podcast com o título Comida é Emocional. Pensando, viu, gente, na mentoria Esticados, estamos trabalhando o controle emocional esse mês e eu garanto que muitos dos nossos dilemas são emocionais. E eu trouxe aqui 3 convidadas que vão falar sobre isso em perspectivas diferentes. Então eu quero começar pedindo para que essas convidadas se apresentem e depois eu faço questão de dizer por que eu chamei cada uma para que a gente possa então desenvolver esse bate-papo que tem o tema Comida é Emocional. Começa você, Liana, se apresentando. Boa noite, me chamo Liana, como o Rony já falou. Sou estudante de nutrição, estou no último semestre e foi uma honra, está sendo uma honra participar, falar um pouco sobre o meu processo de emagrecimento, né, que teve aí várias nuances que a gente vai poder ter a oportunidade de falar e acredito que vai contribuir aí na vida de muita gente. Paula. Eu sou a Paula, sou empresária, sou vendedora, sou palestrante, sou mãe, sou casada e conheço o Rondinelli há bastante tempo. Estou muito feliz por estar aqui com vocês agora. Carla. Eu sou a Carla, eu estou passando pelo processo de emagrecimento e tenho muitas coisas para contar também. Tá, então por que eu chamei cada uma, tá? A Liana eu chamei, a Liana é estudante de nutrição, ela corre, né? A Carla também corre, a Liana corre muito inclusive, parabéns. E como eu a sigo, eu percebo que ela valoriza muito, é óbvio, como estudante de nutrição e esportista, valoriza muito a alimentação. Um dia eu estava correndo com a Liana e conversando um pouquinho sobre isso, ela me falou que já houve um tempo em que foi muito magra. Na ocasião eu não sabia dizer o nome, depois eu perguntei para ela se era anorexia e ela confirmou que sim. Então foi por isso que eu chamei a Liana, já você fala mais sobre isso. Eu chamei a Paula porque a Paula é uma amiga, ela e o marido são meus amigos, mas antes de serem amigos foram clientes e a Paula pesava 115 quilos. 115 quilos. Então a Paula, além disso, ela passou por muitas demandas emocionais. A vida ensinou muita coisa para Paula até ela encontrar o equilíbrio emocional. Se bem que a gente nunca encontra, a gente está sempre procurando, né? E melhorando cada dia mais. E entrar no processo de emagrecimento. Mas eu acredito que a Paula vai também falar de um estágio da vida dela que também foi emocional e ela comenta com vocês. E chamei a Carla, porque a Carla também, minha amiga, foi minha cliente, que era magra, não é isso, Carla? Era magra. Ano passado eu tive a oportunidade de acompanhá-la na Mente Mestra e a Carla fez absolutamente tudo que ela se dispôs a fazer. A única coisa que ela não conseguiu fazer foi emagrecer efetivamente, porque até ela emagreceu e aí voltou um pouco, emagreceu, voltou um pouco. E esse ano, nós estamos gravando esse podcast em maio de 2025, a Carla entrou no processo com mais intencionalidade, com mais foco. Já foram quantos quilos? 7. 7 quilos, então. Ela tem uma meta aí de mais 13 quilos a menos e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, agora eu quero ouvir de vocês, né? Eu falei por que eu as convidei, mas quero saber quem começa a falar dessa questão. Sabe? Eu não comia e eu tinha questões emocionais. Eu já emagreci, já engordei. Enfim, quem pode começar? Eu posso começar? Pode, comece. Sou conhecida por falar demais. Na verdade, eu não tive só a anorexia, né? Eu passei por dois processos, na verdade. Eu estive em obesidade durante muito tempo, ali na adolescência, até começar a fase adulta. E me identifiquei muito também com o que a gente estava falando aqui antes, que realmente, quando eu entrei no processo de anorexia, foi por causa de um relacionamento que eu tive, né?
abusivo. E no relacionamento eu estive em obesidade, mas também estive em anorexia, por várias, né, questões emocionais, onde eu tinha compulsões alimentares ainda em anorexia, porque descontava realmente todas as minhas emoções no alimento. Era nele que eu encontrava ali todo o meu... Era como se fosse um abraço. A corrida era... A comida era como se fosse realmente um abraço, ali em meio a tanta dor e tanto sofrimento. E quando eu resolvi emagrecer, foi realmente por não me reconhecer mais. Da mesma forma que eu não me reconhecia quando eu olhava no espelho com anorexia, eu também não me reconhecia mais quando eu olhava no espelho quando eu estava em obesidade. Só que eu costumo dizer que eu passei do ponto. Então, por várias questões, por ter sofrido muito bullying também, ainda criança, né, no colégio, enfim, por sempre ter sido uma criança gordinha, acabei que eu fiquei pesando 45 quilos. Para minha estatura é magreza, e não só físico, né, mas mental também. Olhar no espelho e me achar gorda, sendo que não estava. Quando eu acabei o relacionamento, eu engordei 5 quilos. Então, o relacionamento ditou muito esse meu transtorno alimentar. E passei por um processo muito longo de terapia, e inclusive com psicólogos que são especialistas em compulsões alimentares. E assim, a gente tem que entender que a compulsão alimentar, ela é diferente do exagero, né? Falando, né? Devidamente falando. A compulsão, você não escolhe o alimento. Então, eu não vou comer um bolo de chocolate, eu vou comer o que eu ver pela frente. Então, é de você abrir a geladeira e comer arroz gelado com as mãos. Comer arroz, feijão com as mãos gelado. É o que Nossa. tiver. O exagero não. Eu tô aqui, vamos supor, onde chegou aqui com um bolo de chocolate pra mim. Aí eu, poxa, eu vou comer. Vou comer 3 pedaços. Mas por quê? Porque eu gosto do bolo. O bolo tá aqui na minha frente. Eu tive um exagero, não é uma compulsão. A compulsão, ela vai muito mais além. Então, é legal a gente entender essa diferença. E, no meu caso, realmente foi a compulsão e precisou ser tratada, inclusive, com medicamentos. Então, essa tua observação, ela não é do ponto de vista acadêmico, apesar de ser, mas ela também é uma construção do que aconteceu com você. Sim, Então, sim. você teve compulsão alimentar. Compulsão. E é interessante que mesmo que você não seja um profissional da saúde, você entenda essa diferença, para você saber realmente por onde começar a procurar ajuda, né? E precisei, né, de acompanhamento médico, psiquiatra, psicólogo. Até eu não estou mais na terapia voltado para a compulsão alimentar, porque foi algo que eu superei, pela honra e glória do Senhor Jesus. Medicamento usei por muito tempo, né, medicamentos controlados, que não só para tratar a compulsão alimentar, mas a ansiedade em si. Enfim, no meio disso, encontrei a corrida, né? Então, da anorexia, eu fui para um estado realmente normal, que a gente fala como eutrófico. Fiquei em eutrofia por muito tempo. Encontrei a corrida e a corrida me curou também de muitas dores. Costumo dizer que quem me curou foi Jesus e a corrida. E hoje, pela honra e glória do Senhor, sou livre de medicamentos, né? E sou muito bem resolvida em relação à alimentação, e é por isso que eu estou me formando em nutrição. Foi um verdadeiro massacre emocional, Uhum. porque ela vem de um bullying na escola, por conta de ser um pouco cheinha, como você mesmo falou. Isso causa em você uma vontade de ser magra, A todo custo. de atender à expectativa dos outros, Isso, ao ponto de emagrecer e mesmo assim se achar exatamente. gorda. E procurar um processo terapêutico para você se entender o que estava acontecendo, e então entrar nesse fluxo de cura e chegar no ponto de estudar nutrição, poder falar sobre isso, não apenas do ponto de vista da futura profissional, mas de quem viveu e quem vive Sim. isso. Daqui a pouco eu quero voltar a falar mais sobre a questão emocional. Carla, você. Eu, a vida toda, fui magra. Eu era criança, magra. Meu nome é Carla Milena, então fazia um trocadilho. As pessoas faziam um trocadilho com meu nome, chamava de carga de lenha, porque era muito magra. Pau que cruel. Perna longa, essas coisas assim. Porque eu era muito magra, não comia. Eu comia assim praticamente à força, não gostava de comer. Uhum. Até os 20 anos, mais ou menos.
quando eu completei 20 anos, eu já trabalhava, e então eu comecei a comer muito. Comecei a trabalhar, comecei a ter o meu dinheiro, comecei a conseguir. E me envolvi com uma pessoa, tive um relacionamento, e esse relacionamento, acho que ele me engordou, porque era um relacionamento abusivo e eu comia muito, não sei se por fraqueza, se por fuga. E quando o relacionamento acabou, eu entrei num processo de emagrecimento. Foi quando eu conheci a corrida, era 2011, 2012, mais ou menos. Comecei a corri até 2015. Aí parei de engordar novamente. E sempre com aquela luta, aquela briga, efeito sanfona. Perde 2, ganha 5, perde 3, ganha 6. Era sempre, a perda era sempre menor do que o ganho. E ano passado passei pela mente mestra e consegui muitas coisas, atingi muitos objetivos, porém emagrecer não foi um dos que eu não consegui. Esse ano, através de um desafio, eu resolvi novamente tentar, só que agora com mais foco, né? Voltei para a corrida em 2022, mas só de brincadeira, corria de brincadeira, não corria mais, caminhava. E agora não, agora eu tô entrando na assessoria. Domingo fiz 10 quilômetros, o primeiro 10 quilômetros que eu fiz na minha vida. Foi. E foi bem legal, foi muito desafiador, mas foi muito significativo também no final. E eu tô nesse processo. Esse ano já foram 7 quilos eliminados, que não voltaram em nenhum momento. Fiz uma viagem e você sabe que quando você viaja, você come muito. O Ron de Carla, relaxa, aproveita a tua viagem, porque esse desafio foi proposto por ele, porque ele viu que eu só começo e não tenho... Começava e não continuava. Não continuava. E assim, eu tô firme nesse processo. Eu tenho até o dia 31 de dezembro para cumprir o meu desafio e manter para frente, continuar com... Não pelo fato só de autoestima, não é só pelo fato de postura, não é isso. É porque eu quero mesmo, eu preciso, eu necessito, eu não estou bem, não me sinto bem com o meu corpo. Não tenho problemas em relação a isso, mas se eu tiver magro, eu acredito que eu vou estar melhor. Mas se puder melhorar dentro daquilo que é melhor para você... Sempre bom. Saúde também. Sempre é bom. E mais saúde, que é o mais saúde, importante, né? Nem sempre a Liana vai concordar comigo, acredito que a Paula também, nem sempre é estética. Nem sempre é estética. Claro que, se você se sente melhor no seu corpo, vai dar um salto Estética é consequência. enorme. Eu não atribuo somente ao relacionamento abusivo, não. Mas, assim, na minha infância, tiveram muitos traumas também, né? Você tem que comer, você é muito magra, você tá muito feia, e tomava remédio, aquela coisa de interior, né? Morava no interior, até 9 anos morei no interior. Aí minha mãe me dava aqueles remédios para engordar mesmo, com complexo B, com buclina, com postafém, esses remédios que com o tempo eles vão fazer o efeito, né? Excelente. A gente sabe que isso aí, Excelente. ele com o tempo também... Tem vários estudos tem que vários mostram. estudos que As comprovam. crianças que fazem uso desses medicamentos, no futuro elas se tornam pessoas sobrepeso, obesas. Isso, eu tomei muito na minha infância, Poxa. muito mesmo. Minha mãe não por maldade, também não sabia, né? Acabou que uma pessoa falava pro outro e o outro dizia e ela acreditava, né? Era crença naquela época que engordava. Nunca engordei. Sempre fui magérrima mesmo. Só depois dos 20 anos, depois da puberdade, na verdade adulta, foi que eu comecei aí só foi o tempo inteiro. Tal qual a Liana, depois eu quero voltar na questão emocional, na relação que tem. Tá? Precisou fazer terapia? Precisei. Também, né? Precisei. Ou seja, Precisei um apoio fazer psicológico. Precisei. Espiritual. Muito bom. Que a Liana também validou o Muito espiritual. mesmo, assim, eu sou católica, né? Sim. E na época eu entrei na comunidade Shalom, eles me acompanhavam muito bem, os pastores, era muito bom. Os grupos de orações, eles são coordenados por pastores, né? E era assim, foi realmente o ápice da minha mudança, foi essa questão da espiritualidade também. Então aqui a gente já tem coisas importantes, tá? Que eu tenho certeza, a Paula eu conheço mais, eu tenho certeza que ela vai chegar nesse ponto também, por isso que eu já vou adiantar. A espiritualidade. A espiritualidade é um fator preponderante para uma mudança significativa
na vida. Aí depois eu falo outra coisa também, achei essa coincidência. Paulo, fala você, apesar de a gente se conhecer há bastante tempo já, eu nunca lhe fiz uma pergunta. Você já foi magra antes de engordar? Ou foi Não, aquela criança que sempre eu foi... sempre era a maior no grupo das amigas. Eu sempre era gordinha, as roupas dela andavam em mim. No meu trabalho se reuniam para comprar roupas, mas nunca perguntavam porque não cabiam em mim. Eu sempre fui a gordinha da turma, a sobrepeso. Tá, aí então tu assumiu a identidade, cara, eu tô tão feliz porque literalmente a gente tem 3 casos diferentes aqui. Verdade. Ah, enfim, fale mais. Aí você E aí eu sempre foi e se sempre, entrega. sempre fui gordinha, sempre fui maior, sempre era a maior da minha turma. E eu fiquei feliz por um tema, porque a comida realmente é emocional e eu sou a prova viva disso. Porque a comida, ela era o meu consolo. Se eu estava feliz, eu comia. Se eu estava triste, eu comia. Se eu tivesse com raiva do meu marido, eu comia. E aí tudo, mas se eu fizesse alguma coisa, alguma vitória, eu digo, vou comer porque eu mereço. Então, a comida para mim, ela era, eu posso falar isso com propriedade, que ela era o meu consolo, meu motivo disso. Principalmente quando eu tive depressão, que aí eu me afundei ainda mais na depressão, porque a comida era a minha única alegria momentânea. Aqui que você atribui, se é que isso tem resposta, o teu período de depressão. Eu gosto dessa história. Eu era muito religiosa, eu não acreditava. Como é que eu posso definir como é que eu posso dar essa resposta? A minha depressão, ela veio durante o meu período de pós-parto, mas porque a minha base emocional, espiritual, ela era muito fraca. Então eu não tinha ali uma estrutura emocional, espiritual para poder suportar o processo da depressão. E aí foi onde eu me afundei ainda mais. A comida foi só o gatilho maior, a âncora que eu me apeguei. Eu posso dizer que a depressão e é uma pergunta, tá claro. A depressão é assim, uma sequência de emoções negativas, é uma sobrecarga de emoções negativas que te coloca nesse estado de, no teu caso, não se movimentar, de não querer viver, não querer cuidar do Eric. É essa sobrecarga de sentimentos negativos, Paulo, faz sentido isso? Faz, pelo menos no meu caso, que eu posso falar sobre mim, a depressão ela foi uma doença física, emocional e espiritual. Ela é os 3 em um. E a minha depressão que eu tive e que eu fui curada, eu profetizo isso o tempo todo, ela era tão severa que eu não queria me levantar da cama, não queria acordar, eu dormia para o tempo passar mais rápido. Eu não dava banho no meu filho, eu passava a madrugada acordada com ele. Eu não dormia, então eu era muito zangada, muito irritada. Nada fazia sentido para mim, era como se o mundo tivesse ficado preto e branco. A única coisa que eu gostava era de comer. Eu comia. Se esbaldava na comida. Muito. Então temos 3 perfis, literalmente, né? Encaixou bem direitinho. Nós temos uma pessoa que era chamada de gordinha, talvez o nome não seja esse, mas as pessoas vão entender. E ela resolve emagrecer a todo custo. Uma pessoa que era chamada de magra e era impelida a comer a todo custo, que traz isso a partir de tristezas, frustrações dentro de um relacionamento, como você colocou. E temos uma pessoa aqui que nem uma coisa nem outra, que era assumidamente comia e é isso aí, e tá tudo certo. E o que eu quero te dizer aqui, principalmente você que está no Esticados, isso aqui é mais por você, aquela questão de que as nossas emoções, elas começam a ser danificadas, começam a ser abaladas por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê e por aquilo que a gente sente. Por isso, se você está no Esticados, você sabe o que eu estou falando. Se você não está, por isso a necessidade de você filtrar o que você ouve, o que você vê e o que você escolhe sentir, para que isso não venha até você de uma maneira a te causar um impacto negativo como causou nas meninas. Mas
tem um resgate. A Paula, eu sei. Paula, tu chegaste a fazer terapia, eu sei que eu sei que eu te acompanhei como coach, né? Como um ser espiritualizado também. Mas tu chegou a fazer terapia também? Fiz algumas, sim, no App Vida, mas sem solução. Começava, mas não tinha. Foi mais o apoio espiritual mesmo. Graças a E a Deus. academia de mudanças. Graças a Deus por isso. Agora o desafio para vocês, tá, meninas? Vocês falaram, vocês já introduziram. Agora eu quero que vocês, para enriquecer a minha vida e a vida de quem precisa de controle emocional, eu queria que vocês relacionassem de fato como você associava essa, vou chamar de deficiência emocional, à questão da alimentação. Se vocês conseguem responder isso, eu fui claro, alguma coisa desse tipo? Vamos pela mesma ordem. Pronto, como ela falou, a questão da comida para nós ali é realmente procurar um consolo nela. E também estava até conversando com elas que essa questão de superar realmente a compulsão ou até mesmo o exagero alimentar é o relacionamento com a comida. Porque a comida, ela vai estar presente em todo lugar. Seja uma reunião, seja um aniversário, seja um casamento, enfim, seja o que for, a comida vai estar lá. E a nossa relação com ela, às vezes, chega a ser um peso de muitas vezes você não querer sair de casa para não comer. Ou não querer estar naquele ambiente por saber que ou você vai ter uma recaída, ou vai acabar tendo realmente uma recaída e atrapalhando ali aquilo que você Fracassando, está né? buscando. E quando vocês vão entender o que eu tô falando, e quando a gente tem essas recaídas aí no processo, é como se pra gente tentar de novo, é algo muito doloroso. Então, quando eu tinha as recaídas de compulsão alimentar, que eu muitas vezes parava no hospital, passando muito mal, muito mal. Então, eu ficava no outro dia, gente, dolorida, de tão inflamada. Nossa. Isso. Eu pegava em mim e o meu corpo doía de tanta inflamação por uma compulsão na noite anterior. Então, entende que, vamos supor que essa compulsão foi no domingo. Na segunda, eu tentar de novo, com o corpo inflamado, cansada de estar ali, tentando. Não é doloroso? É doloroso. É. Só que a gente aceitar que precisa de ajuda é outra coisa. É um processo também desafiador e doloroso. Então, é realmente você saber para onde vai para ter esse bom relacionamento com a comida. E assim, eu sou cristã, então eu acredito na cura. E a medicina, ela diz que a depressão não tem cura, que a compulsão alimentar não tem cura, que a ansiedade não tem cura. Só que eu acredito sim que tem cura. E eu sou prova viva de que tem cura. Eu também. Que tem cura. E não foi só a medicina que contribuiu com isso, foi também. Mas a minha espiritualidade, a minha crença e a minha fé. Porque se não existisse cura, eu não estava aqui. Contando que hoje eu estou livre de medicamento, Verdade. né? Então, assim, respeito muito quem não acredita na cura em relação a isso. Porque realmente é o que a medicina fala. Que não existe cura, existe controle. Só que eu acho que existe sim cura e não só um processo de controle. Porque há tantos anos eu tô realmente nessa cura e não tive mais recaída. Então eu acho que é uma decisão também que você precisa tomar, né? Você precisa de forças para tomar essa decisão, de receber essa ajuda e estar disposta a crer que existe realmente essa fé, essa cura por meio da fé, independente da religião, né? Enfim. Mas você realmente crê que essa cura ela existe sim. É a minha promessa no podcast, é ser intencional, sair de uma vida automática, porque quando você entra nesse fluxo, quando nós entramos nesse fluxo de comer e de comer e de comer, de fato a gente não se percebe. Eu posso dizer isso porque, apesar de eu ser magro, eu sou, segundo os especialistas em emagrecimento comportamental, eu sou um falso magro. Não por conta da minha estética, mas porque se eu não perceber, eu automatizo essa questão de compulsão alimentar. Sim.
E ser intencional é dizer, eu não vou fazer. É o que você chama de decisão, que eu chamo de resolução. A gente resolveu isso. Inclusive, eu preciso validar as 3. Eu não sei se... Aliás, não foi coincidência, não pode ter sido coincidência. Mas eu estava todo aqui espiricute, porque eu chamo as pessoas para gravar o podcast, e eu peço o quê? Pizza. Eu peço pizza. Eu já tinha falado para a Carla, queria pedir pizza, e a Carla tinha dito, não, posso comer, eu estou comendo pouco, eu estou comportado. Eu já tinha dito para a Liana, só não tinha dito para a Paula. Eu já tinha dito para a Liana, eu ia pedir pizza, né? Como eu já tinha conversado com a Liana sobre isso, inclusive ela sai para o restaurante ou para casa dos amigos, ou para qualquer canto que seja, e leva a marmita dela, cumprindo a dieta Restaurante dela. não. Restaurante não, Mas você muitas contou a vezes. casa de um... Mas por que não leva no restaurante? Isso é emocional também, viu? Sabe Agora por quê? Ah, Com medo de julgamento. E era isso que eu tava até falando com elas, que a gente tem que se libertar disso. De realmente ninguém tá nem aí se você realmente tá comendo ou não aquilo. Né? E não é que você vai ser. Tá vendo? Não. Liberte-se da mente do outro, livre-se da mente do outro. E é realmente se livrar desse julgamento. De muitas vezes eu já fui pra casa de amigos e levei a minha marmita. Eu lembro muito da Carol. A Carol, se estiver assistindo, a Carol era referência pra mim. Na academia de mudanças, ela levava fielmente verdade. a alimentação dela. E eu era sobrepeso. E eu não via a hora do lanche. Porque eu queria comer tudo que tava lá na mesa da academia de mudanças. E aí a Carol, eu olhava pra Carol, eu julgava, eu dizia, Sim. como é que ela consegue? Isso. Né? Eu ficava com aquele... E a Carol sempre foi inspiração pra mim, até que eu fiz uma mentoria com ela. E ela me ensinou como é E que ela hoje fazia. você consegue, eu tenho certeza. Não, eu não só conseguia, consigo até hoje, que se eu Sim. quiser intencionalmente, como eu cheguei, eu passei 8 meses sem tomar café sem açúcar na Uau. mentoria da Carol. E o Rondinelli lembra, eu perdi 11 Verdade. quilos naquele Verdade. período. E foi só na Só na intencionalidade, intencionalidade. na decisão, na Na disciplina. decisão. Foi, Então, da Carol. Carol. e muitas vezes vão julgar, mas é muito como você lida com isso. Eu passo por isso. Então, às vezes a gente vai para algumas reuniões, algumas coisas, levo minha marmita ou como antes. Quando chega, não vai comer. Então, tô tranquila, já comi. Não, eu tô aqui com minha comidinha, vou comer. Mas o que é que você tá comendo? Como assim você não vai comer? Não, gente, relaxa, come aí, eu tô de boa, tô de... Antes não. Você ficava, poxa vida, vão me julgar. Aí eu vou ter que explicar. Não, gente, se liberte disso. Você não tem que explicar nada a ninguém, não. Você é que sabe do seu objetivo. E às vezes o outro nem quer saber da sua vida. Assim, tá nem Às aí. vezes não, maioria das vezes. eu digo em todas, você não o é alecrim dourado. o alecrim, você não é o sol, bebê. Você não é tão Eu importante aprendi quanto isso com esse você cara. parece. Assim, e de verdade, eu mostrei aqui, eu escrevi um livro sobre isso, tenho muita propriedade sobre isso, já tive síndrome de rejeição. Isso também é emocional. Inclusive, eu tenho uma amiga chamada Riane Miranda, também tinha sobrepeso, também resolveu cuidar do corpo. Hoje ela estuda educação física. E a Riane, ela foi muito bombardeada na rede social, justamente porque ela foi para o restaurante com o marido, e o pessoal sentou no restaurante, pediu, e ela abriu a marmitinha dela lá, Arrasou. e comeu, gravou um vídeo de 15 segundos, eu acho que é o vídeo dela que tem mais visualização, porque as pessoas dizendo, ai, você como é que chama? Bitolada. Bitolada, é exagero, Paranoia. isso é exagero. Não, gente, isso é controle emocional, como eu estava dizendo, ó, ninguém aqui quis pizza, gente. Se você quiser pizza, estiver vendo esse episódio hoje ainda, vem aqui para Pode vir casa, comer. porque eu pedi 2 pizzas e Eita, foi 2. isso é Eu intencionalidade. ainda passei por elas ali e não. Não, Porque de quando boa, você. de boa. Mas O e tem outra coisa, relacionamento. uma coisa também que eu vejo muito é a questão do ambiente em que eu estou também. Porque assim, depois que eu conheci o mundo da intencionalidade, né? Eu validei muitas vezes pro Rondinelli, não canso, não é babação, não preciso disso. Nem preciso. Valido o tempo todo para as pessoas que eu conheço, apresento o Rondinelli, sempre falando da questão das mudanças. Esse fato do ambiente onde eu estou, ele me impulsiona Sim. muito. Porque eu deixei de frequentar ambientes, de conviver com pessoas que me levavam para o mau caminho, digamos assim,
que só me convidavam para comida, que só me convidavam para assuntos que não era necessário, para quê? Para me viver com pessoas que correm, com pessoas que vivem fazendo dieta, que comem uma fruta. Então, esse ambiente também ele faz muito com que eu me sinta mais forte para seguir mais adiante. Porque eu, tipo, o meu problema inicial, até a minha adolescência, entrando na maioridade, o meu problema era não comer. Eu não comia. Comia muito pouco, né? Não sei porquê, mas não gostava de certo tipo de comida. E quando eu comecei esse namoro, ele gostava. Ele comia muito. Então, assim, para eu acompanhar, acabei gostando. E não é ruim, comida não é ruim, é bom, comer é muito bom, né? Só que aquilo ali era compulsivo. Mas para fazer companhia, né? Pra fazer companhia. Isso é um ponto que é muito legal da gente... Nunca fui forçada, né? Assim, ele não me Importante, obrigava. importante saber. Sim, Mas ela é sim. influenciada. Mas influenciava. Todos os nossos Passeios. saídas, passeios, era sempre alimentação. Uhum. Vamos sair à noite, vamos comer um sanduíche. Comida tá presente todo Eu dia. acho que é como a Liana falou, a comida tá em todo canto. Todo canto. Mas assim, os nossos eram só isso. Não tinha nenhuma corridinha. Não, não, era só nada. comida. Eu tava em casa. Era de manhã, café da manhã. No era meu período de depressivo, almoço. minha mãe cuidava do meu filho e ela me via comendo exageros. E ela dizia assim: minha filha, os caminhões nunca vai parar de trazer comida. A produção da comida nunca vai Ela nunca acabar. vai acabar. Não precisa desse desespero. A comida do interessante. mundo, minha filha, Sim, nunca vai se acabar. Interessante. E era eu comendo aqui e ela dizendo isso. E Eu não nunca é ela que me vai esqueci. curar a dor, né? E o que foi que eu fiz também? A rede social era meu mal. Eu deixei de seguir muita página de pizza, de Muito sanduíche. importante. Porque quando eu via, eu tinha vontade de comer. Sempre Né? assim. Se eu puder lhe dar um conselho, deixe de seguir essas páginas de comida, de... Vendo aí esticado, ó. É, Eu nem combinei, tá certo? Não teve nem combinado aqui. comida, não, de Veja, eu vou dizer pizza. uma coisa pra vocês. Toda segunda-feira eu tenho uma aula 4h37 da manhã com o pessoal do Esticados. Tudo que vocês estão falando foi aula de ontem. Oh, well. Tudo que vocês estão falando, não tem como não acreditar que Deus está nesse negócio, gente. Sim, com certeza. Concluindo aqui a minha parte. Desculpa, hoje, cara. né? Hoje, o que é que ainda me atormenta, digamos assim? Tudo. Né? Tudo que eu vejo, eu tenho vontade, eu quero. Só que eu não tô conseguindo me controlar. Tá No sentido, Isso. não é fácil, mas também assim, eu não me sacrifico também, não. Se um dia eu tiver afim, eu como também. Hoje eu tô afim, eu como, sabe? Só que assim, bem menos do que o que eu devo, né? Um exemplo, o meu irmão tá passando por um momento difícil, eu tô sozinha em casa esses dias, né? E você só em casa, isso é um perigo. Nossa. É um perigo. Então, Tem que assim, planejar. né? 3 dias na semana passada, eu comia sair para jantar, para ir dormir. E eu fiquei tonta. Eu percebo que quando eu ultimamente, quando eu fujo um pouco, eu fico tonta. Não sei se baixa alguma taxa ou se aumenta alguma Quando você taxa. come, Quando você volta, Quando eu volto a comer alguma coisa. Coisa errada. Eu fui para um evento, que Sadinhos, né? Um sábado. E eu comi um pouco mais do que os salgados que eu deveria ter comido. Eu fiquei tonta à tarde. Aí, será que foi do salgado? Não deixa de passar. E essa semana, eu comi 3 dias seguidos, açaí à noite. 3 dias, terça, quarta e quinta. E eu fiquei tonta na sexta. Então, assim, é tão engraçado o meu processo que ele impacta em outra coisa. Se eu puder te dar uma dica para mim não esquecer, quando isso acontecia comigo, eu mudava o foco. Então, por exemplo, se tinha aqui uma coisa que eu amo comer, miojo, um exemplo, eu amava comer miojo, ave, e faz muito mal, né? Então, o que eu comecei a mudar o foco? Já não comprava mais. E se eu visse alguma coisa na internet, tipo, eu amo as séries coreanas, gente, tinha vezes que eu pulava a série, avançava, para passar aquela parte que eles comiam o lamen, porque para mim não sentia o gosto. Então, olha aí, que coisa muito se emocional eu isso. puder Né? te dar um conselho, muda o foco. Tá aqui, tá na tentação, olha para outro canto, faz outra coisa, pense em outra coisa, porque foi isso que me salvou. E não tem em casa. Isso é muito importante. Não comprar. Não tem em casa, porque você não tem Não, disponível doce ali. não entra mais lá em casa. Ótimo. Graças a Deus. Muito Não bom. entra Se mais. você não consegue fugir, se você tá vendo. É melhor não comprar. Não Você tá comprar. ali. Se É Deus aquele tá falando, negócio, fugir da comigo. aparência do mal. A gente leu um livro, né, que tinha isso, que ele
poder do hábito, né? Sim. Deixar as frutas em cima, deixar só as Plantadas, coisas boas. É para você higienizadas. poder ver e E sentir 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 o vontade. prazer. Quer dizer, também é emocional. Não basta eu tirar dos meus olhos aquilo que eu não, Isso. que eu não posso, quero. mas eu colocar nos meus Que eu olhos preciso. aquilo que eu devo. Porque no dia que você tiver aos seus olhos aquilo que você não pode, você vai optar e ter a liberdade de dizer não. Isso. Gente, isso é muito maravilhoso. Você olhar para algo que é realmente gostoso, que é bom, e dizer assim, não quero, tô tranquila. Mas não porque eu estou numa privação, mas é porque eu não quero. E isso é liberdade. E Pra quando- quem não diferente. tem, mas para quem não tem esse autocontrole, Isso, para é quem um não processo. conseguiu dominar esse animal que tá dentro da gente, Isso. porque eu sei o que é isso, é como se fosse por um isso. negócio assim, Mais forte. É mais forte do que a gente. um negócio que eu não conseguia controlar. Uhum. Então, o que é que eu fazia naquela época, né? O que é que eu ainda faço nos dias de hoje? Eu ainda me limito. O que é que eu faço? Eu vou lá, tipo assim, na minha casa. Eu faço as compras no aplicativo. Lá eu poder comprar todas as coisas que eu gosto. Eu compro só as que eu preciso. Uhum. Por exemplo, maçã, laranja, melancia, melão e tal. E todos os recheados, miojo, Pra as não correr coisinhas. risco de ver, Eu Não né? vai não- pro carrinho. Não compro, não vem pra minha casa. Isso. Mas ainda assim, eu fico lembrando, eu fico querendo comer. Eu jantei, eu quero comer chocolate, quero comer um doce, quero comer um açaí. E o que que acontece? Eu mudo o foco, eu como alguma coisa mesmo sem querer, mesmo sem sabor. Então, por exemplo, eu jantei, eu tô querendo comer chocolate, eu vou lá na minha geladeira e pego uma maçã. Quando eu Isso. como, eu saceio, é como se eu estivesse acalmando o leão que tá dentro de mim, que quer comer o Que é mais doce. o ato de mastigar. Porque eu também. aprendi também que a língua tem memória. Uhum. Então, se eu botar um gosto com frequência, aquele gosto vai ficar melhor na minha boca. Com certeza. Então, E a questão de ser intencional, até na nossa feira, né, na semanal, mensal, tem que ser intencional nisso. Sei lá, fui lá no supermercado, fiz minha feira de hortifruti, fruta, legume e tal. Como você guarda na geladeira, isso é importante. Então, se chegou em casa, se você tiver a oportunidade ou ter alguém que lhe ajude, higieniza logo. Corta logo, deixa na geladeira no ponto de você comer. Porque quando você chegar em casa, amor, você não vai querer higienizar a fruta para comer. Aí você vai fazer o quê? Deixar a bichinha lá até apodrecer. até apodrecer. Eu não vou para supermercado, eu não tenho saúde emocional ainda para supermercado. Nem Porque eu. se eu for, eu saio comprando tudo, né? Meus olhos, eu saio comprando tudo. Então eu compro pelo aplicativo, Eu carne. não vou no supermercado porque eu não gosto mesmo. Eu adoro. Coisa de saúde. Não. Amo Mas supermercado. continue. Também. Mas eu não. E principalmente se você for com fome. Então, Não vai com fome. a minha assistente de casa diz assim, Dona Paula, por que a senhora só compra pelo aplicativo? Porque eu não tenho saúde emocional e eu reconheço isso, de ir para o supermercado e trazer só as coisas que eu preciso. Eu compro muita coisa que eu não preciso e quando eu chego em casa, as coisas que eu deveria comprar, eu acabo não comprando. E eu vivo assim há 4 anos. E isso vale até quando a gente vai, por exemplo, pedir uma pizza. É legal que se você não tiver com alguém, não peça a grande não. Porque tu vai correr o risco de comer ela inteira. Tô sozinha, peça uma P, peça uma brotinho. Meu Deus, Tô no acabou hambúrguer. sobrando 2 pizzas aqui pra Peça mim. só velho. um. Porque assim, tô em casal, você pedir uma média, com certeza você vai dividir com seu esposo, com sua esposa, com o namorado, enfim. Mas tá sozinho, pede uma menorzinha. Então, não vai correr o risco de você comer uma inteira, uma grande inteira. Então, até nisso você precisa ser intencional na hora de escolher uma refeição livre, e, enfim. E essa questão de você escolher a maçã ao invés de doce é algo que funciona pra você. Mas muitas vezes eu digo assim, poxa, tá com vontade de comer o doce? Come o doce. Porque senão tu vai comer uma ruma de maçã e não vai comer o doce. Mas isso é muito individual, porque nem sempre você vai se satisfazer por dizer assim, poxa, come um batonzinho garoto, só tem 86 calorias. Será que você vai ficar contente com um batom garoto? Pra quem tem saúde emocional, sim, mas eu que Pra vim quem de uma não tem, obesidade, um Então, abismo a chama maçã outro te abismo. resolve. Conhece teu limite, né? Mas É. às vezes, vamos supor, você prefere, assim, não tô dizendo que o batom é melhor do que a maçã, gente, por favor. Mas quando a gente trabalha com comportamento alimentar, não existe dieta calculada. Existe ali um acompanhamento de você ir realmente lidando com as emoções e não de um cardápio que você vai ter que pregar na geladeira e seguir o que tem ali. Não é assim que funciona quando a gente trata a compulsão alimentar. Então, se for para liberar um batom garoto para sua saúde mental, vai ser liberado. É válido apontar, claro que a gente está entendendo o que você está falando. Ponto de vista de cada Mas é válido
É muito importante isso porque você não engessa uma dieta. Uhum. Né? A Carla até falou, sem cobrança, sem culpa, de maneira tranquila. Mas o que você falou ao iniciar o seu discurso nesse ponto é o que deve ser aproveitado, né? Funciona para cada um de alguma forma. Por exemplo, eu faço a mesma coisa. Uhum. Eu decidi, e assim, eu não sei explicar isso, se tiver explicação me fala, mas assim, depois do almoço eu aquela vontade de comer doce. Uhum. De manhã eu não tenho vontade de comer doce. E que às vezes nem é vontade, é só o automático. Acresce, É o automático, é a falta de intencionalidade. Muito bem, porque as pessoas pregam isso, né? Uhum. É como eu só consigo comer se for bebendo. Bebendo. Né? Tudo cresce. Muito bom, Liana, saber disso. Bom, eu criei isso. Então, dentro desse processo mesmo de me preparar para a corrida, de querer trocar massa gorda por massa magra, essas coisas que a gente entende, o meu nutricionista, ele substituiu por uma fruta. Uhum. Aí ele me deu Deu as certo. opções de fruta. Eu gosto muito de açaí. Uhum. E aí, olha a pegada dele, que é a sua pegada. Mas ele diz também, você pode tomar açaí. Tome tanto. O problema é O tanto. o exagero. Exatamente. Só que aí, eu me conhecendo, e isso é autocontrole, Isso. é melhor eu tomar o meu açaí ou na quarta-feira, que eu coloquei como um dia, ou no domingo, que é o outro dia para mim, que tá tudo certo. Eu como uma goiaba, Uhum. uma laranja, eu chupo uma laranja, ou então tomo um suco de laranja natural. E às vezes, Liana, eu tomo uma colher de mel. Uhum. Então, Depois do vá, almoço. vale salientar, eu valorizo muito isso. É o nutricionista, ele entender quem é a pessoa Entender, individual. para saber como vai encaminhar essa pessoa. Porque, vou falar para você, desculpa ter tomado essa parte aqui, não é sobre mim, mas eu cansei de nutricionistas no passado que engessavam uma dieta que eu não comia. Não vai ter, não vai durar, não vai ter constância, Não, não vai ter aderência. não existe. Eu gastei dinheiro com isso. Hoje não. Uhum. O Sweetberto, meu nutricionista, ele faz uma dieta que eu como, que eu consigo preparar, eu consigo substituir. Sim, Então, que faz parte da sua rotina. e é isso. É mais fácil. Carla, a questão, né, a gente acabou divagando aqui em outras coisas, mas como você associava, de fato, a emoção, a compulsão, ou exagero, ou seja lá o que for? Era isso, era questão de querer acompanhar, de querer estar fazendo a mesma coisa. Acabava comendo porque o outro estava comendo, porque eu via o outro comendo, então acabava seguindo aquele caminho e foi quando eu me ferrei. Foi quando tudo desandou. E eu não percebia, sabe? Porque eu lembro que quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei a trabalhar fora, foi quando eu conheci a pessoa, eu lembro que eu pesava 56 quilos, mais ou menos, 57 por aí. Aí eu comecei passei a pesar 60. Então eu fiquei bonita. Fiquei com um corpo bonitinho de mulher. Que eu era menina, comecei a ter aquele corpo com curvas, né? Que eu não tinha antes. Aí depois pesei 65. Aí fiquei mais bonita ainda. Fiquei encorpada, né? Aquela mulher mais bonita. Aí depois 70, 75, 80. Cheguei no máximo que foi 97 quilos, 96 por aí. Como é que diz, meu Deus? Só ladeira abaixo. Mas tem uma expressãozinha que alguém diz, depois, poxa, depois da subida foi só queda. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo, mas Mas tem outra mesmo. tem uma expressãozinha que as pessoas dizem, enfim, não sei. Não lembro. Mas é mais ou menos assim, depois Essa de questão. dar certo, só deu errado. Não sei, Exatamente. enfim. Foi dando certo e a companhia deu tudo errado. Depois só foi dando errado. Mas Esse essa ponto questão é aí. importante mesmo. Por quê? Porque eu tenho certeza, convicção de que eu só não ganhei todo o meu quilo de novo, todos os quilos que eu perdi, por causa do meu marido. O meu marido, que é o Lian, ele segue uma dieta que o nutricionista passou pra ele, que ela é maravilhosa. E eu amo tudo que tem na dieta do meu marido. Então, por exemplo, hábitos que eu não tinha antes, que era comer mamão depois do café da manhã,
ele já deixa tudo, a Cortadinho, nossa assistente já deixa tudo na mesa. Então tá lá, eu comi meu pão com ovo aqui, porque tem que ter ovo no pão. Depois eu como uma mão Ótimo. Porque tá ali porque- disponível, né? Aí Tá depois fácil. chega o almoço, ele parte a laranja, eu tô aqui, eu sinto o cheiro da laranja, eu peço a minha laranja e eu como também. Então, é sempre assim. E ele tem uma rotina muito legal, que ele é muito fiel, até a última grama, ele é fiel lá na alimentação dele. E aí a gente tem esse hábito junto de amor, como eu não tenho controle emocional, bota meu almoço, por favor, eu faço tudo. Ótimo. Eu faço tudo. Eu monto a mesa, eu faço tudo. Mas Legal. eu peço ele para ele colocar. Sim. E ele coloca a quantidade pouquinha, como se fosse botar o prato dele, ele coloca pra mim. E eu como e eu me satisfaço. Quando ele não tá em casa, que eu vou colocar, eu coloco a mais. Um pouquinho. Porque o olho é maior Sim. que a barriga. Interessante que isso é antagônico, porque eu chamei você para falar de controle emocional. Você está dizendo que não tem controle emocional. Mas, se Eu tenho parar Mas ela tá dizendo como é que ela lida com mas isso. ela tem Tinha pra- controle. Ela Ela- tem. o saber o limite é autocontrole. É, O que sim. é inteligência emocional? É você se Saber que aquilo ali autocontrolar. vai fazer O que é mal que e você... funciona Eu vivo pra de você. gatilhos, eu vivo de É refúgio. porque assim, Sim, Leandra, de nós verdade. três aqui, você está em outro nível. Você está em outro nível É. de esporte, outro nível de academia. Eu falo academia de instrução, né, de Dieta, nutrição. de E controle. outro nível de controle. Então, assim, É. para você, né, eu tenho convicção que a nossa luta aqui é muito maior do que a sua. E parabéns por isso. Eu já melhorei bastante. Uhum. Mas eu estou vendo através desse podcast o quanto eu preciso melhorar. A Paula tem autocontrole. Tem. Saber o seu limite é É inteligência autocontrole. emocional. E assim, eu acompanhei a Paula numa das fases perturbadoras da vida dela, que eu confesso, eu duvidei que ela prosperaria. A Paula demorou exageradamente, hiperbolicamente, séculos para decidir emagrecer. Uhum. Muito medo, muita indecisão. E quando a Paula, enfim, decidiu, eu pensei comigo mesmo, só Deus saiu dessa mulher, porque por ela é insustentável. E hoje eu vejo a Paula bonita, né? A Uhum. Paula sempre foi bonita, Lindona. sempre foi bonita. Só que, assim, com todo respeito, e eu também não consigo explicar isso, mais magra é mais bonita, tá? E tudo bem, quem tá com sobrepeso se achando bonito, parabéns para você. Eu tô dando a opinião aqui da minha amiga, esposa de um grande amigo meu, que inclusive hoje eu aturo academia por conta do marido dela. Em 2021, foi Paulo, Foi. 2021, a gente fez parte do projeto da Mente Mestre, eles foram praticamente os precursores. E um dos desafios mensais, Carla, era ir para academia todos os dias. E o Dean me desafiou, não me esqueço nunca, outubro de 2021. Eu fui todos os dias para academia Legal. por conta do negão de tirar o chapéu, que é o marido dela. Ele é E lindo. a partir daquilo ali, eu comecei a aturar a academia. Vou fazer essa pausa pro Dean aqui, que também era gordinho, que também não se cuidava. E hoje o bicho é um monstro, é um negão. Eu vou deixar aqui na descrição, não para você olhar o marido dos outros, mas o que eu quero dizer, eu vou deixar na descrição aqui os Instagrams da Liana, da Carla, da Paula e do Dean. Não, Dean não, você procura, você acha na Paula. Para que você possa ver como é de fato a vida deles. São pessoas que inspiram, mesmo. São pessoas que inspiram. Eu chamei porque inspiram. Eu chamei por conta desse autocontrole que vocês têm tido. Agora eu quero partir para uma outra pergunta já para a gente encaminhar aqui para o encerramento. Se é que tem resposta, Liana, qual foi o ponto da virada? Se é que, eu não estou falando de um dia, de uma hora, de um ano, eu estou falando assim, olha, foi, exemplo, eu gravei um podcast recentemente com um amigo e eu perguntei qual foi o ponto da virada. Ele disse, cara, foi um dia em que eu fui amarrar meu cadastro e eu não consegui. Uhum. Eu tenho esse dia. Eu não consegui. Então, Liana, Carla, Paula, na ordem que vocês acharem interessante. Qual foi o ponto da virada? No meu caso, como eu passei por dois extremos, né? Tanto o sobrepeso e obesidade como a anorexia, então eu tive dois acordados, né? Então, da questão da obesidade,
Eu lembro que eu tava entrando, pra quem não sabe, eu sou formada em Direito, tá? Mas não exerço, enfim. Assunto para outro podcast. Outra história. Eu fui entrar na faculdade de Direito e eu fui comprar uma calça jeans, né? Calça jeans pra ficar variando pra ir pra aula, né? E quando eu entrei na loja, assim, eu não julgo a minha mãe, eu já agradeço. Ela olhou pra mim e disse, não vai ter nada que lhe sirva. E ela falou aquilo em amor. Ela falou em amor, ela não falou em querendo realmente me criticar. Foi em amor. Hoje eu entendo. Ela disse, vai ter. E não teve. A 44 não me serviu. E eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Enquanto eu emagrecer, eu não vou comprar. Eu vou andar com as roupas que eu ainda tenho. E assim foi. A partir desse dia que a 44 não me serviu, eu entrei na academia. No outro dia eu fui na academia, me matriculei, paguei o ano todinho. Quer dizer, eu mostro como eu venho. E desde então passei a emagrecer. E da anorexia foi quando eu acabei o relacionamento. Quando acabou o relacionamento, que eu fui passando pela terapia, enfim, e muitos comentários desagradáveis, né? Chegavam realmente pros familiares dizendo, ela tá doente, aconteceu alguma coisa com ela? Ela perguntaram até se eu tinha câncer, se eu tinha alguma doença Poxa. séria, porque eu realmente estava realmente muito magra. Mas o ponto chave mesmo do meu emagrecimento foi essa questão da calça que não me serviu. Aquilo machucou. Poxa, que interessante. Gostei da Machucou. resposta. Teve um ponto de virada mesmo. Teve. Carla, mais recente agora, né? A gente está aí com 5 meses de desafio efetivo, de ser combativa Isso. mesmo. É. Né? Qual foi o ponto da virada? Foi você, né? O seu desafio. O Rondinelli fez um desafio, a gente fez um pacto de preço. Depois ele explica, né, Rondinelli? sobre Depois isso. a gente fala sobre isso. Outro podcast. E assim, aquilo ali me machucou, me magoou, tipo assim, poxa vida, eu tenho que passar por isso para poder conseguir uma coisa que eu quero. Eu não vou deixar que isso aconteça, eu sou capaz de conseguir isso, né? Eu tenho que ser desafiada para poder conseguir, que fraqueza é essa? Aí eu, não, vou fazer de todo jeito e tô aí, né? Vou conseguir. Vai sim. Mas Vai sim. sim. Mas detalhe, tá, Se eu gente? conseguir, você também consegue. Isso, Né? exatamente. E detalhe, tá? Se ela conseguir, eu que inventei a história, vou ter que pagar para ela participar da meia maratona de Paris, tá certo? Me chama. Então, Eu assim, quero ir. Você não faça isso na minha época, olha só não. Não, tenha calma, não vou pagar a passagem hospedagem, não vou Não é pagar a só a inscrição na inscrição. prova. Pelo amor, que já é Cuidado. uma grande coisa. Que tá só aumentando. não é... 50 e poucos euros, né? 45 euros. Uma coisa assim. Carla, eu posso duvidar de que tinha aqui na frente de todo mundo, não, né? Ele duvidou de mim e É tipo falou. assim, é mais uma vergonha que você vai passar. Então tá bom. Então não vou duvidar, não. Gostei. Como diria o poeta, Duvida. deixa Duvida, acontecer duvida. naturalmente. A gente volta para gravar o podcast no ano que vem, falando quem é que pagou a quem. E mostrando todos os quilos perdidos. Tenho certeza disso. Mas eu entendi que a Carla é uma pessoa que ela resolve se ela for desafiada. Funciona, tá A funcionando. Carla, inclusive, até uma pauta que eu quero trazer aqui, que foi um dos motivos que eu também chamei você, e aí vocês podem acrescentar se você quiser, mas o ponto da virada foi uma provocação que eu fiz. Eu provoco você também. Eu estou em que câmera, Rafael? Estou aqui. Eu provoco você também a reagir, a tirar as suas ancas do sofá e fazer alguma coisa, porque só você sabe o quanto você é infeliz com a sua estrutura Sim. física. E mais uma vez eu repito, se você é feliz, está tudo bem, tá? O meu objetivo é tirar você de um lugar automático para um lugar intencional. Isso serve para qualquer área da vida. Circunstancialmente, eu estou conversando com 3 mulheres que lidam com questões relacionadas às comidas. Mas isso serve para finanças, isso serve para o tratamento com a família, isso serve para o tratamento com os filhos, isso serve para o seu desenvolvimento no trabalho. A vida é sobre controle emocional, é sobre decisão. Total. E não vai ser fácil. Mas liberdade, a Liana falou muito bem de liberdade. Liberdade é fazer o que você não quer fazer. Exatamente. Então, a verdade seja dita, eu adquiro
barra de cereal. Barra de cereal não, barra de proteína. E de Proteína. cereal também. Eu adquiro. Eu não vou dizer que eu gosto de todas, não. Não, tem uns que... Gostar, assim, pelos meu Deus, eu tô doido pra chegar em casa Pra comer. pra comer uma barra de proteína. Não, infelizmente, as que eu como são as melhores possíveis, mas liberdade é eu fazer o que eu não quero. Exatamente. Porque se fosse fazer o que eu quero, eu não fortalecia nem minhas pernas, minha Exatamente. né? Eu ia na sorte mesmo pra ter câmera na corrida É verdade. e paciência. Paula, você, É verdade. ponto da virada, qual foi? Tu te lembras? Aí eu passei por muitas. Lá no meu trabalho eu chorava porque as pessoas se reuniam para comprar roupas e não perguntavam se eu queria comprar. Eu às vezes tinha vergonha assim quando a gente ia para as reuniões e eu tava nas reuniões e eu tinha medo da cadeira quebrar comigo dentro. Então eu vivia sempre naquela aflição. Porque uma vez uma amiga nossa, a cadeira quebrou no meio do evento, porque ela era sobrepeso, aquilo ali me marcou muito, mas ainda assim não foi o gatilho, mas eu tinha muito medo de chegar. Eu fiquei diabética, meu coração ficou quase parando, eu tomava muitos remédios, o Rondinelli lembra, mas ainda assim não foi o gatilho principal. Eu andava no shopping, nos locais, com meu marido super lindo, ele é muito bonito. Eu acho. E as pessoas ficavam Mas se eu olhando. te consolar, eu também acho, viu? Tá tudo As certo. pessoas ficavam olhando, tipo assim, o que ele tá fazendo com essa mulher feia, gorda e tal. E eu sempre entrava no ambiente com ele, eu sentia isso, de que as pessoas olhavam pra mim com desgosto e perguntando o que foi que ele viu em mim. E isso era muito doloroso, mas ainda assim não foi a chave principal. Eu perder, às vezes, nos desafios, eu odeio perder, sabe? Assim, é da minha natureza, eu detesto Não, perder. muito agradável, não. Acho que na fila do perder eu não fui, se tiver. E aí o Rondinelli fazia uns desafios que ele mexia no fundo do meu ego, né? Então eu fazia de tudo para não perder. E a maioria das vezes eu ganhava o dólar, a gente Verdade. apostava em dólar, Verdade. né? Eu viajava, mas eu fazia tudo para não perder para ele, para a pessoa dele, né? E aí, mas mesmo Problema assim, pessoal, né? mas mesmo assim não era suficiente. Até que um dia eu vi o meu filho quase a ser atropelado ali na avenida. Na Avenida da Aldeota, e eu disse, eu vou ver meu filho morrer e não vou conseguir correr para pegar ele. Foi É forte. nesse exato momento. É Eu forte. tava com ele no Apivida e as portas do hospital são automáticas. Quando a criança chega perto, as portas se abrem. E é bem naquela avenida da Aldeota que é mão dupla. Sim. Né? Ela tanto vai como tanto vem. E é 2 faixas de carro aqui, 2 faixas de carro aqui. E aí ele começou a correr. Ele é muito agitado. E ele começou a correr e eu comecei a correr atrás dele no hospital. Ele foi correndo em direção à porta e eu vi as portas se abrindo e ele descendo de ladeira abaixo para o meio da avenida. Nossa. E ele correu, atravessou as 2 avenidas, mas para a honra e a glória do nome do Senhor, o sinal estava fechado bem na hora. E os carros estavam parados, e graças a Deus não veio nenhuma moto. E eu não vi o meu filho morrer. Caramba, que Naquele coisa. exato Que forte, momento. amiga. Cada um com a sua percepção da vida, né? Foi nesse dia que eu vi que eu estava doente, mesmo assim, e que não tinha condições de eu continuar Qual daquele foi o peso jeito. máximo, amiga? 115 quilos. 115. E hoje, tá quantos? 70. Uau. E mantendo, né? Já Que é o mais importante. tudo ali. Que Porque, legal. e assim, eu também tinha uma dor muito grande que eu tinha, era de ver roupas que eu queria entrar e não ter E o meu não tinha, tamanho, né? E Uhum. hoje eu poder comprar o tamanho que eu quiser. Sim. Escolher ali se eu quero M ou G, que tem alguns P's que dá em mim. Mas essa foi a minha maior dor, foi eu ver que a obesidade estava atrapalhando tanto a minha vida que eu ia ver meu filho morrer e não ia poder socorrer. Forte. Eu não ia poder correr atrás dele. E eu lembro que eu gritava no hospital, gritava, né? Meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. E ninguém entendia para pegar ele na minha frente, porque como ele corria muito rápido. Eu já tinha tirado a sandália e eu corria incansavelmente, assim, parece que eu estava correndo uma maratona. E eu ainda não conseguia chegar perto dele. De tão Como se não saísse do pesada, lugar, né? de tão pesada que eu era. Forte. E foi naquele exato momento que eu tomei a maior decisão da minha vida. E acredito que isso deve ter tocado em todas as áreas da sua vida. Foi porque dias quando pra esquecer. nós mulheres estamos muito bem resolvidas, né? Seja físico, seja mental, isso melhora casamento, isso melhora relacionamentos.
Então, realmente não tem preço. E, consequentemente, a nossa saúde, né, em primeiro lugar. Porque, por mais que você estivesse ali, por mais que tenham pessoas que dizem que estão felizes acima do peso, a sua saúde não está. Então, podem acontecer situações em que vão acordar realmente em situações como essa, né? De limitação mesmo por alguém que você não pôde socorrer porque estava acima do peso. E também eu percebi que eu ia viver a vida inteira tomando os remédios para obesidade, para Diabetes, diabetes e hipertensão. tudo. E eu poderia fazer a escolha de tomar vitaminas, vitamina D, ferro. Então, a escolha eu só troquei uma vida para vitaminas, Lembra para de poder. uma frase que diz, eu sou capaz de morrer pelo meu filho, mas você é capaz de viver por ele? É o mais Interessante. importante. Foi Então isso foi que eu essa troca percebi. que Eu você E eu morro pelo meu percebi. filho, mas não quero viver, né? Eu vou estragando a Exatamente. minha vida. A médica disse que se eu continuasse naquele estágio, eu não ia durar 60, até os 60, até os 55. A obesidade. Só uma correção, a última vez que eu me pesei, 74. Né? Eu não deixo ir, né? Porque da minha altura também. Puxa as rédeas, né? Intencionalidade. Quando passa um pouquinho. Não E deixo. isso também é autocontrole. Tem que ter. É. E o que acontece? Como eu já vim dessa vida, eu sei o quanto é difícil. Então, hoje, esses refúgios, esses gatilhos. Eu vou chegar aqui e dizer que eu resisto quando alguém me oferece um açaí. Eu não resisto, não vou mentir, não vou ser hipócrita, mas eu fujo. Entendeu? Eu deixo de seguir as Muito bom, páginas. muito bom. Eu não vou, eu não ando. Muito bom. Então, eu já sei. Eu sigo muito, eu tento seguir muito os provérbios da Bíblia. Então, eu fujo da aparência do mal. Legal. Muito Eu bom. não sento na roda dos escarnecedores quando eu vejo que tá todo mundo ali querendo manter aquela vida de comida. Eu já tento. E esse conteúdo da rede social não só voltado para comida, mas também de pessoas, né? Alguns conteúdos não são legais realmente. No meu processo, eu parei de seguir muitas pessoas que, na verdade, eu estava doente e aquelas pessoas, não de forma intencional, acredito eu, mas elas também estavam me adoecendo. Então, eu parei de seguir muita gente. Se você não sabe, a cada 10 pessoas que assistem os seus stories, 7 têm vontade de fazer a mesma coisa que você está tá fazendo. Muito bom. Assim é quando você assiste também. Se você assistir, tudo que você vê, você vai querer, é natural, você querer reproduzir aquilo. Por isso que eu posto muitas vezes eu na igreja, eu louvando ao Senhor. Amém. É Para poder verdade. causar essa vontade de trazer É a verdade. pessoa para esse ambiente, porque a rede social ela tem esse poder. Ela entra nos olhos, Tem. os olhos é a janela da alma. Verdade. E bem ou Muito mal, bom. fortalece muito a identidade. Verdade. Quando você fala de algo constantemente, mesmo que não aconteça em sua completude, algumas pessoas vão acabar vendo em você aquilo que você está mostrando. Sim. Eu estou com o Esticados, provando para eles que a presença na rede social influencia as pessoas diretamente. E eu comecei um projeto chamado Conan o Bárbaro. Conan é o Arnold Schwarzenegger. Ele é um cara muito forte. Teve uma época que ele foi Mister Universo e ele fez um filme chamado Conan. E assim, eu tô muito longe de ser o Conan. Nem com vontade de ser o Conan eu tenho. Mas eu não teria nem tempo para ser o Conan, na verdade. Mas assim, o simples fato de, claro, eu estou indo para academia, eu estou postando foto, inclusive vou postar minha foto de Jade hoje. As pessoas têm visto isso em mim. E não necessariamente porque já aconteceu, mas porque eu acredito que vai acontecer. Fiquei com vontade de ir pro Japão, porque eu vi ele, agora eu tô guardando dinheiro. Eu sei de tudo sobre o Japão, quase tudo. Pode recomendar Eu demais. acompanhei tudo. Todo mundo maratonou. Uma coisa que eu achei engraçado na fala, engraçado não, que eu achei importante na fala da Paula, ela dizer que ela não, o peso dela impediu ela de correr. E assim, quando eu voltei, porque eu corria de brincadeira, né? Ano passado foi o tempo todo de brincadeira. Foi. Esse ano é que eu tô bem mais séria. E assim, no início, quando eu entrei na assessoria, era difícil correr 1 minuto. Eu corria 1 minuto e caminhava 2. Era difícil, esse 1 minuto. E não passava não, eu olhava pro relógio, 30 segundos. Olhava 45 segundos. E hoje, né, eu corri 10 quilômetros no Uau, velho. Foi, e ela chegou pra mim, Eliana, e disse assim, será que eu consigo 10? Eu disse, consegue na hora. Aquela corrida de domingo, pra mim, foi assim, a virada de chave. Porque eu tô Só passando, continua.
passando por um Ei, não é por nada momento não. difícil. Que legal. E eu hesitei muito em não ir. 10 quilômetros é muito. Muito mesmo. Sim. Eu questionei muito, eu vou pra essa corrida? Será que eu vou? E valeu a pena, Que né? Aí, bom que você tomou quando a chegou lá, eu decisão de falei, não, vou fazer aí o 5, que o 5 já é o que eu tô acostumado a Tá fazer, vendo né? como sabota? É, Total, eu perguntei pro Mente, Ronde, será que eu mente. consigo? Ronde, claro que consegue. Consegue demais. Quando a gente saiu da largada, uma amiga minha falou pra mim assim, faça os 10. Nem que você caminhe, faça os 10. É E isso. no final das contas, eu caminhei 13 minutos do percurso, uma hora e alguma coisa. Caminhei 13 minutos. Acredita? E tá tudo Parabéns. bem caminhar, amiga. Muito, Tá tudo mas assim, bem. na intensidade, Porque tem gente que da tem vergonha quantidade disso, da né? hora, É outro Eu problema. adoraria né? correr 3. Outro problema, pessoas- tá tudo bem caminhar. caminhei A 13 corrida minutos, foi foi feita muito bom. Corrida Pra imita a gente vida. cuidar da nossa mente, do Sim. nosso corpo, e não pra gente querer ser melhor do que os outros, Uhum. ou se sentir inferior por conta disso ou por conta daquilo. Todo mundo tem seu tempo. Todo mundo. Hoje a Liana, ela corre por pódio, mas nunca, nem sempre foi Nem assim. sempre. Eu comecei assim, sem conseguir correr nenhum minuto. Nem sempre foi E tá assim. tudo bem andar, as pessoas também não vão. É igual com a história da comida. As pessoas ali estão focadas em fazer o delas. Elas não estão preocupadas se você tá Não. andando. Então, às vezes, é uma preocupação sua mesmo, mas é algo que não é que você vai se acomodar. Você vai buscar um pouquinho. Quando chegou no final, quando chegou no 5º quilômetro pro último, eu só vou correr agora. Aí só corri. Quando chegou no final, que teve aquela ladeira, assim, meu Deus. Me Mas ajuda! tá, parabéns. E Conheço agora? pessoas que adorariam É, correr. mas Correr se a 10 Paula km. tivesse ido correr, eu ia entrar no tema aqui do podcast só sobre aquela corrida. Mas enfim, vamos voltar para o assunto aqui. Antes de partir aqui efetivamente para o encerramento, que eu quero ouvir de vocês, eu quero, Carla, que você fale uma coisa. Porque também eu te chamei por isso. E se vocês quiserem acrescentar nesse aspecto, acrescente. Quando a Carla se aproximou de mim como cliente, primeiro em 2023, como leitora intencional, ela trazia muitos dilemas de reação. Ela era muito reativa. Eu lembrei disso porque eu falei com o irmão dela hoje. O irmão dela disse assim, hoje eu estou aprendendo, o Murano disse, eu estou aprendendo que existe um tempo entre eu pensar e eu falar. Porque Importante. ele, falava, e a Carla era muito assim. E ela dizia mesmo, ela estava no processo, hoje aconteceu isso no trabalho aqui, deu uma vontade de mandar aqui ter um encontro com Jesus, não sei o que, alguma coisa desse tipo. E o processo, eu fui percebendo que o processo foi te tratando, que você foi entendendo. E aí eu quero que você fale um pouco desse controle emocional no que diz respeito ao sequestro da amígdala. A amígdala, viu, esticando? Sequestro da amígdala. Eu vou responder, mas eu paro, eu penso. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que tem sido essa sua cura depois que você foi batizada na sala? Depois que eu mergulhei na sala. O que eu digo muito para o Rondinelli, que no meu processo de intencionalidade, a melhor coisa que teve foi o meu controle emocional. Hoje em dia eu explodo, vez ou outra, né, acontece, Ser humano. mas situações de que eu não digo nada, de que eu silencio, de que eu não digo o que eu estou pensando de verdade, que eu deixo para depois. Quem convive comigo, quem está do meu lado, valida muito isso, que eu mudei muito, principalmente o meu irmão. Eu e meu irmão, nós temos uma proximidade muito grande, né? Ele gosta muito de mim, é recíproco, e ele diz assim, que ele falou para mim que o que mais valeu em mim no Mente Mestra, no Leitores Intencionais, foi o fato de eu ter me tornado essa pessoa mais tranquila, mais calma. Rompantes não tenho mais. Não tenho mais rompantes, não grito mais com ninguém, Muito não brigo bom, né? mais com ninguém. E vez ou outra o emocional tá abalado, acontece, porque eu acho que é normal pra qualquer pessoa, mas assim, o poder que eu tenho de controlar, a gente estava relembrando que no foco, quando eu fiz o foco, um menino lá, ele falou de um trabalho de uma outra pessoa, e a pessoa se conteve e eu não me contive. Você lembra onde? Não, fala mais. A gente estava no foco e uma menina que até da Academia de Mudança apresentou um trabalho sobre amor. E o rapaz que foi apresentar após a apresentação dela
criticou o trabalho Tô dela. lembrando. Aquilo me deu uma raiva tão grande. Por Senso de ela, né? justiça. Por Foi, ela, foi. assim. Foi indelicado, foi indelicado. E no outro dia eu não me contive. Se fosse hoje, não tinha nenhuma menor possibilidade de eu ter feito o que eu fiz naquele dia. Porque eu chamei ele, falei na frente de todo mundo que você foi indelicado, que você não era. E eu fui, acabei sendo indelicada com ele também, né? Foi. Você foi indelicado assim. Hoje eu não faço mais isso. Uau. Hoje eu não faço mais, me contenho, penso antes de falar, não respondo. Eu era muito estúpida. E eu achava bonito. Foi o jeito que você aprendeu, né? Eu achava bonito ser grossa, sabe? Eu sou assim mesmo, eu sou abusada. As pessoas tinham medo de mim. Eu tenho um primo que ele diz na minha cara, ele assim, eu tinha medo da Carlinha, que ele chama de Carlinha, né, a pessoa da minha Sim. família. Tinha medo da Carlinha, que ela era muito ignorante. E era bruta, assim, antipática. E hoje não sou mais aquela pessoa de jeito. E tudo isso foi difícil, né? A gente conviveu um ano, né, Rondinelli? Foi. Foi muito difícil pra mim, porque assim, você aprender a controlar o seu dinheiro é fácil. Você aprender a controlar o que você tá lendo, o que você vai assistir, quais são os seus programas, os amigos que você vai ter. Agora, aprender a controlar as suas emoções, os seus rompantes, A gente estava até, muito a gente difícil. estava até falando na Verdade. igreja sobre Sansão, né, Eliana? Uhum. Falando sobre Sansão, que é o cara forte por fora, mas fraco por dentro. Completamente acabado. Enfim, obrigado por ter falado isso. Mas É um isso processo. Uau. O que você falou, encontra um lugar seguro, porque o seu irmão validou, o irmão dela validou. Eu acredito. Inclusive hoje, não foi? Foi hoje, foi. Foi hoje. Eu acredito que você muda. Você. Mas eu acredito mais quando alguém diz que você mudou. Isso, verdade. Teve uma vez também, Rondi, que você pediu para uma pessoa, tinha uma atividade que você pedia para uma pessoa validar a mudança do outro. Isso, Uma pessoa próxima, e eu pedi a ele, e ele Isso. validou justamente essa mesma coisa. isso. Que o que ele tinha Foi. visto em mim foi a mudança do meu comportamento. Exatamente. Então, parabéns por isso. Obrigada. Liana, Paula, assim, nesse quesito reatividade, reação, vocês já tiveram rompantes assim na vida, alguma coisa que consegue lidar melhor hoje? Eu era muito ferida. Então, Uhum. gente ferida fere. Eu achava que todo mundo era contra mim, que todo mundo merecia ouvir as coisas grossas que eu tinha para dizer, até que um dia eu aprendi que eu não sou o carro do lixo de ninguém, né? E ninguém é o meu carro de lixo. Então eu não preciso essas coisas de perder meu equilíbrio, de perder minha paz, de sair soltando farpas. Eu não tenho mais isso, porque a minha paz não vem das pessoas e nem do que falam sobre mim, nem Uhum. do que elas tratam. Hoje a minha paz, ela vem literalmente de Deus. Amém. Isso É é muito aquela bom. paz que excede É bom todo o demais. entendimento. Bom. Mas eu não era assim. Inclusive, ontem a gente faz o curso de Casados para Sempre, né? E ontem foi uma pauta do curso. O quanto que o casamento é uma escola para esse controle de emoções. Né? Então, eu já passei muito por esses episódios reativos. Ninguém podia dizer nada, como você falou, eu era uma pessoa ferida. Então, ninguém podia dizer nada que eu já reagia, era grossa. E hoje, mesmo nas situações que eu... Meu Vou te Deus, matar. me segura minha língua. A gente ganha muito mais em se controlar, Né? em ficar, em orar por aquela pessoa. E realmente isso, eu acredito fielmente que isso vem do controle das minhas emoções e do Espírito Santo, né, em mim. Então, isso é muito massa e essa sua mudança é algo muito válido. Isso mesmo. Continua. Não, e o bom, o melhor de tudo é que já teve outra pessoa que validou também. Você lembra o Ítalo? Que você foi pro presídio com ele, a visita da unidade prisional com ele, que ele, eu quero ir contigo. O que foi que você fez com a Carla? Eu quero a mesma Ah, coisa. sim, foi. Tá vendo? Foi. Foi Esse chama a atenção. uma pessoa que a gente que nem passava pela minha cabeça, trabalhava comigo. E ele conhece o Rondinelli, ele... Onde foi que você fez com a Carla, que eu quero também? Interessante. Massa. Ó, só pegar aqui aí para finalizar de fato a questão do carro de lixo, falei isso para minha filha hoje. A metáfora da história do carro de lixo é que um carro de lixo, quando tá cheio, ele descarrega. Verdade. E em se tratando de pessoas, ele vai descarregar em quem tá mais perto. Aqui tem mais. Só que você não precisa ser um caminhão de lixo.
Muito bom. O lixo, ele só vai entrar em quem é caminhão de lixo. Eu falei isso para a Liz hoje. Filha, as pessoas vão falar o que eles têm no coração. Nossa. Você não precisa trazer isso pro seu coração. Muito bom. Eu gosto dessa metáfora. E Liana, também quando eu entendi, perdão, não pode falar, por foi favor. importante falar isso. Quando eu entendi que a maioria das grosserias que as pessoas falam, joga pra fora, ela não tá falando sobre mim. Ela tá falando sobre Ela, elas, ela né? mesmo, Então, sobre o que ela quando eu sente. entendi exatamente isso, eu digo, nossa, como tá feio aí por dentro, né? Horrível, é um Como caminhão tá- de lixo, Isso, literalmente. Como essa bem pessoa é libertador, ferida. né? E eu trabalho online, né? Eu tenho muitos atendimentos online. Então, hoje, por exemplo, a cliente foi super grosseira, me ofendeu de tudo, porque o CPF dela não passou no banco, mas não passou por culpa totalmente Questões dela. relacionadas à vida Ela dela. não cuidou do CPF dela e ela Uhum. jogou muito lixo em mim. E no final, isso ela que deu resolvido. Aí matar o Que não é sobre mim, não é meu atendimento, é sobre ela. Liana, Paula, Carla, para finalizar, eu quero que vocês olhem aí para essa câmera e, a despeito de tudo que a gente conversou, diga alguma coisa para alguém, ensine alguma coisa, enfim. O que é que você tem para terminar aqui com a gente? Se eu conseguir, você também consegue. Você só Verdade. precisa encontrar as ferramentas certas, estar perto das pessoas certas e encontrar a paz de Deus, que excede todo entendimento, que aí vai vir aquela força que você está esperando das pessoas, né? Vem de Deus, é só nele, é por ele, é ele. Então, o Rondinelli, ele foi um grande canal que eu encontrei essa força em Deus. Então, se aproxime de pessoas assim, de pessoas que vai te levar até Deus, para você encontrar essa força e você resolver as situações da sua vida. É tudo sobre ele. Seja intencional, né? Seja intencional, toma a decisão hoje, não espere por ninguém, não espere por esposo, não espere por mãe, não espere por ninguém ao seu Verdade. redor. A decisão, ela vem de você, quem quer o objetivo é você. E se for preciso receber ajuda, receba essa ajuda, procure essa ajuda, realmente trate o controle emocional. Espiritualidade é muito importante e também profissionais da área da saúde que possam agregar nessa sua decisão, mas o primeiro passo é decidir. Se você estiver no processo, só vai, continua, estabeleça suas rotinas, cumpra os seus horários. Se você disse que vai, você vai. Se você se programou para ir correr, tá chovendo, vá correr do mesmo jeito. Muito bom. E só siga, só continue que dá certo. É isso. Seja disciplinado. Disciplina é tudo. Sobre essa questão de não se importar com os outros, ou não dar ouvido para os outros, a Liana, casada com o Lucas, e o Lucas não corria. O Lucas não corria. E, assim, acredito que, pelo que eu conheço vocês, isso nunca foi problema, né? Não. Inclusive, quando a gente conversou antes de vocês casarem, foi um ponto em que já era entendido. A Liana gosta muito de atividade física. E ele não gostava, mas agora... E aí ele tá correndo também, vai fazer 19 quilômetros agora no fim de semana. Eu disse pra ele, viu, Liana, esse cara faz 21. É que nem a Carla vai fazer 10 quilômetros no Rio. Ela já vai bater o recorde dela. Ela fez 10 agora, e eu falei pra ele, cara, faz 21. Porque lá no Rio tu só faz bater o teu recorde. Mas enfim, isso é uma outra história. Mas é isso, o ambiente também conta muito. Conta. E a decisão vem de você. Essa questão do casamento foi até algo que ela tinha mencionado sobre o relacionamento. A decisão, ela é individual. Se o seu esposo não gosta, amém que ele respeita e amém que você tem um apoio. Mas ele não vai fazer por você. Vai não. Eu valorizo muito a Denise por isso. A Denise, quando ela decide uma coisa, ela independe da gente. Isso. Especialmente com comida. Você pode ter... Aqui em casa, todo mundo gosta de sobremesa. É cultural. Mas, mesmo aos domingos, quando a gente vai comer, a Denise, não quero não. Ótimo. Traz pizza? Não quero não. Ela come a salada dela e tá tudo bem. Eu valorizo muito isso também. Para finalizar, eu quero dar evidência a duas coisas. Uma não é tão importante, porque na verdade é mais um comentário feliz do que qualquer outra coisa. Como é que você conhece um corredor no meio da rua? Como é que você conhece uma corredora?
Levanta teu braço aí, cara. Levanta aí, Liana. Olha, ó. Elas estão arrumadas, Esqueci de estão trocar o em relógio. outro mood, mas elas estão com o relógio de corrida, certo? E tem a marquinha do sol, viu? É. Se tirar. Tem, É verdade. sempre. E a segunda coisa, que é de fato a mais importante, é que as três vencem diuturnamente as suas emoções. Mas as três atribuíram a vitória emocional não apenas a todas as coisas, a todas as estratégias que foram faladas, mas a Deus. A aproximação de Jesus, a espiritualidade, e eu posso validar. Eu conheço as três. As três são mulheres de fé que não abrem mão de sua comunhão com Deus. Então, louvado seja Deus por isso. Amém. Liana, muito obrigado. Obrigada. Carla, muito obrigado. Obrigada também. Paula, muito obrigado. Eu fico muito feliz quando eu trago pessoas para conversar e o bate-papo flui de uma forma tão edificante, tão natural, que não dá vontade de parar. acabar. Tinha outros panos para manga aqui, mas eu espero que vocês tenham sido edificados, especialmente você que faz parte do Esticados. Aproveite o máximo. Lembre que não é sobre você ouvir ou ver isso aqui. É sobre você ser intencional em colocar em prática. Não posso deixar de agradecer ao Rafael. Rafael é um amigo, meu vizinho, e compra aqui a ideia do podcast comigo. Inclusive, no meu Instagram você vai ver o Rafael falando por que você deve assistir esse podcast. Então, muito obrigado pela tua presença. Mais uma vez, meninas, obrigado a vocês. Rafael, não se esquece, seja intencional. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.